estar conosco nessa noite. Nós falamos ontem sobre desobsessão, sobre todo o trabalho de desobsessão. E hoje nós nos propusemos a falar sobre o colaboradores. E sabemos o quanto a espiritualidade trabalha para que nós possamos ser colaboradores espíritas. No Evangelho tem aquele capítulo que fala sobre os trabalhadores da última hora. E nós podemos nos considerar esses trabalhadores, porque chegamos aqui, chegamos na casa espírita motivados por alguma coisa. Alguém que soprou em nossa mente aquilo que poderíamos fazer. Então ninguém chega na casa espírita por acaso. Nós estamos muitas vezes sendo convidados, mas a maioria das vezes é a espiritualidade que nos traz. No livro Os Mensageiros, o André Luiz coloca que muitos são pessoas que necessitam fazer alguma coisa, algum trabalho social e se perdem. Entra na casa espírita, fica um tempo, mas não é aquilo que a pessoa quer. Ela quer ter mais condição, ela não quer estudar. Um dos pontos principais que o André Luiz fala é sobre o estudo. Ele considera, e nós também consideramos, importante esse estudo. Então, nós sabemos que isso é importante, principalmente na casa espírita, quando nos propomos a trabalhar, porque nós não sabemos tudo, nós continuamos. A doutrina espírita é um estudo interminável, porque você, a cada livro que relê, e mesmo no Evangelho, quando nós lemos algum capítulo do Evangelho, eu posso ter lido isso faz um mês ou um ano, mas eu vou encontrar coisas novas no Evangelho, coisas, como é que eu passei por aqui e não li isso? Então são sempre situações, momentos nossos que nós passamos a enxergar alguma coisa que não enxergamos a primeira vez que lemos. Nós temos um livro que é um livro de férias no curso mediúnico, chamado Libertação. Não sei se vocês já leram esse livro. Nós, como expositores, nós temos que ler todo ano, porque é um livro do curso. Você não pode ir para o curso sem saber o que você vai falar. E todo ano, não só eu, como a minha companheira de trabalho, de exposição, nós descobríamos coisas novas. Então veja, nós lemos todo ano e todo ano nós descobríamos alguma coisa que não tínhamos lido no ano anterior. Então essa é a doutrina espírita. Lemos a Gênese, mas se relermos, nós vamos encontrar algo que não lemos o mês passado ou o ano passado. Então a doutrina espírita é uma doutrina de leitura constante. Nós não podemos dizer, eu sei tudo. Não, ninguém sabe tudo da doutrina. Então, nós, como colaboradores, sentimos que a espiritualidade nos trouxe aqui à casa espírita. Eu atendi uma vez um senhor, aliás, um rapaz, que foi à entrevista, e ele me falou, olha, faz 5 anos que eu vou dar consolação até João Mendes. A Consolação, não sei se vocês conhecem São Paulo, mas a Consolação é uma avenida aqui
e a João Mendes é uma praça aqui, quer dizer, é bastante longo o caminho. Ele diz que todo dia passava em frente à federação, porque nesse trajeto a federação está ali no meio. Ele nunca tinha olhado para o lado. Um dia ele passou e olhou. Ele olhou, como diz a nossa diretora, diz que a espiritualidade faz assim. Então ele olhou e falou, ué, federação, deixa eu ver o que é aí dentro. E entrou, foi orientado para ir para a entrevista, porque é o primeiro passo na casa espírita, e coincidentemente ele caiu na minha mesa e ele me contou isso. Há 5 anos que eu passo, vou trabalhar na João Mendes e nunca tinha olhado a federação. Ele levava uma vida normal, de família, tranquilo, e logo foi encaminhado para as escolas. Ele queria conhecer a doutrina espírita. Então vejam, nós não chegamos, ele não chegou ali por acaso. Diz a nossa dirigente que a espiritualidade virou o rosto dele. Como nós não subimos esses degraus da casa espírita por acaso. Nós subimos muitas vezes com problemas sérios em nossa família e nos adaptamos à casa espírita e passamos de assistidos a colaboradores. E o André Luiz, num dos seus livros, ele mostra a necessidade de nos tornarmos verdadeiros espíritas. Ele fala isso num livro chamado Conduta Espírita. É um dos livros que o Chico psicografou. E nesse livro ele mostra qual o comportamento, quais as atitudes do colaborador, mostrando que fomos trazidos pela espiritualidade. Aceitamos participar da casa, mas nós precisamos ainda nos desvencilhar dos melindres, nós precisamos nos desvencilhar do orgulho, da vaidade, seguirmos o caminho com Jesus. Então Jesus é aquela criatura que esteve entre nós e que sempre recebia as pessoas com os braços abertos. Nós sabemos que quando necessitamos ou maior necessidade, Jesus está presente, nos amparando, nos envolvendo na sua luz para que nós possamos realmente trabalhar em favor dos assistidos na casa espírita. E como colaborador, tenho sempre algumas regras a cumprir, e isso é importante. A primeira citação do André Luiz é o estudo. Eu preciso conhecer. Ninguém se torna engenheiro de um dia para o outro. Eu quero ser engenheiro, já começo a fazer alguma coisa para ser engenheiro. Ninguém é médico sem fazer 5 anos, 2 de residência e ainda fazer estágios em hospitais. Por quê? Porque eu preciso conhecer o corpo humano. E muitas vezes nós achamos que ser espírita não tem necessidade. Por quê? Porque eu tenho vidência, eu tenho percepção, tenho intuição e tenho algum conhecimento extra, mas eu tenho realmente que conhecer, como dissemos, a doutrina no seu fundo. Não adianta eu ficar só na periferia ou nos títulos do Evangelho ou saber o livro dos Espíritos. Eu preciso realmente me aprofundar no conhecimento, saber o quanto é importante para que eu me torne um colaborador, eu passar por determinadas orientações. E quando nós fazemos
O curso, eu vou citar alguns cursos que isso é importante para que nós possamos nos situar. Quando eu estudo para fazer o curso das entrevistas, eu não vou entrevistar ninguém porque eu sei conversar, eu sei falar, eu sei orientar, mas eu preciso saber o porquê das coisas. E nós estudamos 1 ano, fazemos testes, porque existem casos que são contados, e a pergunta é qual é a assistência que você daria ou aquilo que você falaria para a pessoa. Então nós ficamos e muitos anos, ou 2 ou 3 anos depois, existe uma reciclagem para aquelas pessoas que já estão trabalhando. A pessoa vai fazer a reciclagem, passa por uma atualização. Então a atualização existe, mas nós precisamos fazer. Por quê? Porque a vida tem várias coisas que são introduzidas. Hoje nós falamos de viciação numa assistência que tem na federação, o P3AT, que é para os drogados, para os viciados, e agora está sendo introduzido um tema que fala sobre o celular, porque as pessoas estão viciadas no celular. Se você deixar o celular em casa, parece que você deixou parte da roupa em casa. Então você precisa retornar, pegar. É uma coisa assim que está nos deixando assim viciados em relação a isso. Agora tem uma coisa do Pokémon, né, que as pessoas estão procurando, e você vê na cidade as pessoas andando na rua e com o celular e jogando, atravessando a rua. Muitos acidentes foram constatados e foi por causa do celular. A pessoa está distraída. No trem, no metrô, você vê as pessoas jogando aquilo o tempo todo. Então, é considerado uma viciação. E estão, vamos dizer, juntando elementos materiais espíritas para orientar essas pessoas. Então vejam que não é uma coisa, do passado não tinha isso, né? No passado nós falávamos de outras coisas. Então a vivência atual, nesse trabalho que nós fazemos da família, nós temos que ter um aprendizado novo. Por quê? Porque as coisas não estão como antigamente. As coisas estão modernas. A nossa vida conjugal modificou. Nós trabalhamos, as mulheres começaram a trabalhar, a fazer o seu trabalho dentro de casa e fora, e cuidar dos filhos. Então ela precisa ter uma visão, uma orientação de tudo aquilo que ela está fazendo. Então são várias as orientações, vários os cursos que são dados para os colaboradores. Nós temos também o trabalho de passe. O passe foi criado seguindo uma orientação de Pasteur, Louis Pasteur, que ele disse que na época dele, ele dava vacina contra as várias doenças, e que ele vem no planeta Terra para dar uma vacina espiritual. Então os vários passes que são dados vêm dessa vacina espiritual, a nossa necessidade. E como trabalhador espírita, nós seguimos regras. O próprio Edgar Armand, quando ele montou o curso de passe, junto com esse curso, ele deixou algumas normas que até hoje são seguidas pela Federação, e nós levamos para as casas espíritas como oportunidade de esclarecer. Não é porque você tem magnetismo que aquilo é só seu. Você precisa sentir que o trabalho espiritual, através do magnetismo, vem
também da espiritualidade. Ontem eu fiz um desenho na lousa, vou pedir permissão para fazer outro. Posso tirar? Assim eu explico. Eu explico mostrando. Uma caixinha de giz aí embaixo. Trocar um pequenininho. O Edgar Armon mostra que nós assumimos uma condição material. Então nós somos aquele médium que se propõe a trabalhar, que fez o curso de passes. Esses passes que ele nos trouxe através da inspiração de Louis Pasteur. Quando nós damos o passe, nós temos o nosso magnetismo. Então é uma coisa nossa, cada um de nós tem o magnetismo. Cada um tem a sua condição, uns mais e outros menos. Mas, num trabalho de passes, nós recebemos o acréscimo pela espiritualidade. Então, existe um grupo de espíritos que são direcionados para determinadas tarefas. Aqui, os passes são a 3 e qual outro? Só. É um passe só de imposição de mãos, né? O Pasteur. Então, nesse caso, quando o centro foi criado, ele já foi criado na espiritualidade. Também não é à toa que esse centro está aqui, vamos dizer, lutando para sobreviver, como todas as casas espíritas. Mas a primeira criação foi na espiritualidade. A primeira coisa foi a criação do centro lá através das fraternidades. Nós temos, o dia que você quiser, também uma aula sobre as fraternidades. Então, mostrando que cada um de nós, até dentro dos nossos lares, quando fazemos o Evangelho no lar, nós somos direcionados por uma falange de espíritos. 2 ou 3, mas eles existem dentro dos nossos lares. Imaginemos a fraternidade na casa espírita. Então, existe no passe a fraternidade dos humildes. Essa fraternidade dos humildes é dirigida pelo Dr. Bezerra de Menezes. Então, várias entidades conhecidas por nós de espíritos, vamos dar o exemplo de Eurípides Barçanufo, de pessoas que viveram aqui no planeta Terra como médicos, o Batuíra, que era também um divulgador da doutrina. Então, várias entidades fazem parte dessa fraternidade. E quando nós damos o nosso passe como colaboradores espíritas, essas fraternidades nos transmitem o seu magnetismo. Por isso que muitas vezes nós sentimos que as pessoas se curam dentro da casa espírita. Por quê? Porque essas fraternidades nos envolvem e nos transmite aquilo que realmente nós precisamos. Então, esse magnetismo que eu tenho juntado com
o magnetismo dos espíritos, que fazem parte de uma corrente espiritual. Ontem nós colocamos que a equipe, o dirigente espiritual chega no trabalho 2 minutos antes, mas toda a equipe dele já está no trabalho. E o colaborador acha que se estiver chovendo, se estiver fazendo frio, hoje eu não vou porque tem mais 5 lá para me substituir, ou mais 2. Quer dizer, a necessidade da casa espírita é sempre de trabalhadores. Porque o trabalhador, quando chove, muda o tempo, está muito quente, imagina, eu vou ficar naquela sala abafado, então ele não vem. Ele vem quando ele quer. E não é assim que funciona para a espiritualidade, porque eles estão sempre presentes. E aí eles vão ver por que determinada pessoa faltou. Eles vão no livro Missionários da Luz, é contado também um caso, só para citar, porque o trabalhador não vai. Nessa orientação do André Luiz, uma equipe de pessoas espíritas iam para a espiritualidade para ter um aprendizado, uma escola na espiritualidade. Mais uma das pessoas, ou 2, faltaram. E eles foram verificar o porquê. Então, uma das pessoas estava muito envolvido com a vida material e sexual. Então, ele se deixou envolver no sono, porque eles iam em espírito, em sonho, eles dormiam e a espiritualidade vinha buscar. Aquele dia, aquela pessoa não foi. Por quê? Porque ela estava envolvida sexualmente. A outra pessoa, porque estava muito deprimida, resolveu não ir, porque enveredou pelo campo do desespero, da desarmonia, das coisas mais negativas. Então vejam, quando, como espírita, colaborador espírita, cada um de nós, à noite, se prepara para dormir e entra numa sintonia com o plano espiritual. Aqueles espíritos que vêm trabalhar conosco e nos transmitir essa orientação. Por quê? Porque participamos da casa espírita. Então, as pessoas que não vão ao trabalho têm que ser por um motivo muito sério. Não é porque eu não quero, porque é o último capítulo da novela e eu vou ficar em casa porque eu preciso assistir. Então, são coisas que nós perdemos a oportunidade, muitas vezes, de receber aquele espírito, de ser envolvido por aquele espírito e direcionar a vida de uma outra forma. Então, quando nós transmitimos o passe, nós estamos com o nosso magnetismo, os fluidos da espiritualidade e também os fluidos da natureza. Então, a espiritualidade, quando nós transmitimos um passe, aquela coisa simples de impor as mãos, olha o trabalho da espiritualidade, analisando qual é o nosso problema, o que temos, o que precisamos, o que necessitamos, e eles juntam tudo isso para que nós possamos dar o passe. Precisamos nos preparar ou não? Claro, né? Nós precisamos, em primeiro lugar, nos preparar. Vamos trabalhar à noite, vamos procurar levar um dia de uma forma equilibrada. O equilíbrio é uma das coisas principais. Vamos evitar discussão, vamos evitar agir mal, falar mal. São coisas
que atraem espíritos inferiores. Então, ontem nós fizemos um desenhinho mostrando a nossa sintonia. Nós temos uma sintonia boa, vamos nos ligar a espíritos bons, a espíritos que começaram de madrugada a trabalhar com o nosso corpo físico e espiritual. De madrugada, a espiritualidade foi nos envolvendo na sua luz para o trabalho da noite. Principalmente no trabalho de desobsessão, nós recebemos a energia daquele espírito que vai dar a comunicação. Então, muitas vezes nós chegamos na casa espírita ou não vamos à casa espírita porque estamos com uma dor no estômago, uma dor na perna, uma dor no braço. Nós não sabemos o que é, pode ser ou é a espiritualidade que vai direcionar algum espírito com problemas do tipo que nós estamos sentindo para que ele seja doutrinado. Quando nós saímos do centro, nós já não temos esse problema. Nós já estamos sem aquela dor que nós chegamos. Agora, se ficarmos em casa, essa influenciação vai aumentar. Por quê? Porque nós entramos, por causa da dor, num desequilíbrio emocional. Então, esse desequilíbrio emocional vai atrair entidades negativas, inferiores. E a espiritualidade não pode fazer nada, por quê? Porque é a nossa sintonia, nós nos sintonizamos com essas entidades. Agora, se você, como colaborador de determinado trabalho, se proteger espiritualmente, procurar manter a serenidade, manter a calma, o equilíbrio, sabendo que o trabalho vai ser realizado, e chegando na casa espírita um pouco antes, lá na federação, nós somos orientados a chegar 1 hora antes, 1 hora para nos harmonizarmos com a equipe. Então, nós chegamos 1 hora antes, num qualquer trabalho, qualquer assistência. Nós lemos, o livro dos Espíritos e o Evangelho. Nós fazemos uma preparação de harmonização da sala. Depois dessa harmonização, nós fazemos a leitura de 1 ou 2 perguntas do livro dos Espíritos e comentamos o Evangelho em ordem, assim, em sequência. Cada semana é um item do Evangelho. Nós estamos nessa semana no 19º capítulo, vamos ler o 19º de 1 a 5. Então eu sei porque eu vou falar segunda-feira. Então, de 1 a 5, nós vamos preparar esse Evangelho para chegar lá e falar sobre o Evangelho. Então, são coisas que nós precisamos ter em mente. Que o Evangelho, você está lidando com o pensamento do outro. Se você não se preparar, você não tem condição de se doar. Então, nós fazemos essa preparação em meia hora e aí ficamos em silêncio, trocamos o passe e ficamos em silêncio para receber as pessoas que chegam ao nosso trabalho. Isso, nós estamos em sintonia com a espiritualidade. Então, não vamos pensar que a espiritualidade vai resolver os nossos problemas. Quem vai resolver os nossos problemas somos nós mesmos. Então, o nosso trabalho acontece de uma forma tranquila,
porque nós permanecemos na sala. O permanecer na sala também é importante. Se eu tenho necessidades físicas, eu vou ao toalete antes de adentrar a sala, porque é uma ligação imediata com a espiritualidade. Então eu vou, se eu tenho muita sede no decorrer do trabalho, eu levo uma garrafinha de água, ponho embaixo da cadeira e faço. A hora que eu sentir muita sede, eu tomo um pouquinho de água. Mas eu vou permanecer na sala, porque, diz o Edgar Armond, nós cortamos a sintonia com a espiritualidade. Vejam, nós estamos, é um grupo espiritual, esse grupo espiritual se liga ao grupo de médiuns. Então nós, quando adentramos a sala, eles já nos envolvem na sua luz, no seu amor, para que nós possamos realizar um trabalho saudável. Isso em todas as atividades da Casa Espírita. Hoje nós estivemos aqui pela manhã para observar a sopa. É um trabalho espiritual indescritível. Por quê? Porque a espiritualidade recebe na porta, no portão ali, todas as pessoas. Eles acompanham as pessoas até aonde elas vão sentar. Os adultos e as crianças, tem uma equipe de criança que vem receber essas crianças sofridas que entram aqui. A espiritualidade envolve aquela sopa que é feita em irradiações, em magnetismo. Eles derramam todo o magnetismo para que as pessoas possam, ao tomar a sopa, receber um tratamento médico espiritual. Os trabalhadores também são todos envolvidos pela espiritualidade. E a maneira deles trabalharem é super importante, porque eles estão, ao servir a sopa, ao servir um pãozinho, estão dando aquela contribuição magnética espiritual. Então é um trabalho espiritual a sopa fraterna. E isso nós podemos perceber. Por quê? Porque as pessoas deixam de sentir aquilo que sentiam lá fora. Os seus traumas, as suas viciações, eles são envolvidos em luz. Eles não tomam um passe. Não tomam um passe porque não sentam na cadeira e ninguém põe a mão. Mas eles tomam um passe direto da espiritualidade. Por isso o trabalho da sopa fraterna, já o nome diz, existe essa fraternidade, essa ligação com os amigos espirituais. Então não é um trabalho que não deve ser respeitado. Todo o trabalho da Casa Espírita tem uma fraternidade. E essa fraternidade é dirigida por Maria de Nazaré. Então, a presença daqueles assistidos, que muitas vezes eles se consideram abandonados por Deus, naquele instante eles são todos envolvidos com amor pela espiritualidade. E o trabalhador também, aquele que vem participar de boa vontade, né? As pessoas que estão se programando já até para o final do ano,
Então a festa maior que existe é a do colaborador, porque nós não percebemos o que existe além. O auxílio, o trabalho, quantas pessoas estão doentes ou têm familiares doentes, e naquele instante em que estão tomando a sopa, estão pensando naquela criatura que não pôde estar ali. E a criatura está também sendo socorrido pela espiritualidade. Então esse trabalho da sopa fraterna é um trabalho mediúnico, é um trabalho espiritual. Nós não podemos dizer, eu não vou porque não estou com vontade. Mas eu acredito que a grande maioria venha mais até na sopa fraterna do que em outras atividades. Não sei se eu estou falando bobagem, mas eu acredito que são constantes os trabalhadores, né? Então, são coisas que muitas vezes, para quem entra e sai, não aconteceu nada. Mas quando você percebe que é um trabalho espiritual dirigido pela nossa querida Maria de Nazaré, nós ficamos realmente envolvidos na sua irradiação. Então, nesse trabalho, nós falamos já do passe, falamos do trabalho da sopa, do evangelho, quando o colaborador fala sobre o evangelho. O convite para falar sobre o evangelho não deve ser negado. Eu não vou, não estou com vontade, não sei falar. Mas nós começamos a aprender a falar em público, porque nós não estamos sós. Nós trouxemos no trabalho que nós fizemos uma colaboração espiritual. Eu vou apagar um pouquinho aqui. Os espíritos, vamos colocar aqui os espíritos e os médiuns. Quando nós vamos falar sobre o Evangelho, existe aquela harmonização espírito-médium. Então nós nunca vamos falar o Evangelho sozinho. A primeira ideia do dirigente da casa é convidar as pessoas. Você não quer fazer abertura, você não quer fazer Evangelho. Ela não está falando por ela mesma, mas existe uma cúpula espiritual que envolve e que orienta mentalmente ela fazer. Por quê? Porque ela se propôs a fazer um trabalho espiritual. Ela se propôs a fazer um trabalho espiritual. A intuição ela recebe da espiritualidade. Por quê? Qualquer trabalho que inicia na casa espírita, ele já iniciou na espiritualidade. Ele já começou lá. Quando ele chega até nós, através da inspiração, da intuição. Eu tive uma intuição, eu pensei. Quantas vezes nós falamos isso, né? Eu pensei em tal coisa, mas eu pensei motivado pelo trabalho que eu vou fazer, pela necessidade e pela sintonia. Então todo trabalho espiritual começa na espiritualidade. Então o dirigente chega e fala e convida, mesmo que nós não saibamos falar, nós vamos começar a aprender, porque isso é importante, você começar. Porque se todos nós fazemos Evangelho no lar, nós sabemos falar sobre o Evangelho. Porque a orientação do Evangelho no lar é para que nós comentemos um trecho do Evangelho. Então todos nós podemos falar em público, por quê? Porque eu falo lá em casa. Eu falo lá em casa para o marido, para os filhos, ou mesmo sozinha. Eu falo sobre o Evangelho. Então, quando eu sou convidado
para a casa espírita é uma oportunidade que esses espíritos estão me dando. E eles não vão me abandonar. Eles não vão me deixar falando sozinho ou sem nenhum tipo de orientação. Eu trouxe hoje 40 slides para falar sobre o que eu me propus a falar. Não deu, eu estudei aquilo que eu poderia falar, só não veio a imagem, mas eu estudei aquilo que eu iria apresentar a vocês. Então isso faz parte da nossa vida. Quando nós vamos falar sobre o Evangelho, vamos ler, vamos preparar, vamos nos sintonizar, porque chegando aqui, eles facilitam a nossa vida, a nossa timidez, o jeito de falar, eles vão nos harmonizando junto com a espiritualidade. Então, todo colaborador espírita deve ter em mente que ele nunca está sozinho, principalmente quando ele entra na casa espírita, que já existe todas as equipes preparadas para a realização do trabalho. Então existem essas equipes espirituais, cada uma direcionada a um trabalho. Então todo o magnetismo, tudo aquilo que nos é fornecido, nós transmitimos para o assistido. E toda a energia nós vamos transmitir através do passe, através da sopa fraterna, através da entrevista. Nós temos alguns companheiros, algumas companheiras que trabalham na entrevista e elas costumam comentar que quando a pessoa senta à nossa frente, ela já mais ou menos já sabe do que se trata. Por quê? Porque a espiritualidade já está fazendo esse trabalho com ela. Então, quando nós recebemos uma pessoa para orientação, nós já recebemos quase que um retrato de tudo aquilo que nós vamos ouvir naquele instante. Então, é um trabalho espiritual. O trabalho do passe, se nós chegarmos bem, nós vamos sair bem. Ninguém sai do passe com dor de cabeça. Ninguém sai do passe passando mal. Quando nós passamos mal no passe, ao darmos o passe, nós não nos preparamos. Por quê? Porque nós discutimos antes de entrar na casa espírita, nos brigamos lá fora com um, com o outro. Nós baixamos o nosso padrão vibratório e fugimos dessa sintonia. Entramos numa sintonia com maus pensamentos, com maus espíritos. E isso vai nos prejudicar. Quando nós estamos harmonizados, nós passamos um dia, vamos dizer, no escritório difícil, as pessoas difíceis falando, nós vamos ficar na nossa, nós não vamos falar nada, nós não vamos entrar em discussão. Nós citamos mais uma vez o André Luiz, quando ele fala num dos seus livros que uma senhorinha ia toda noite na casa espírita, aliás, uma vez por semana na casa espírita, e toda vez que ela ia, o marido chegava embriagado. E ela rezava o dia inteiro, ou seja, ela vivia harmonizada para receber o marido. Ele chegava, brigava, discutia, e ela com a mente na espiritualidade, pedindo a eles que a amparasse, que ela não entrasse em desequilíbrio. E o que faz a espiritualidade? Vai buscar a irmã dele
para que a irmã dele levasse a esposa no centro espírita. Então, quando a irmã dele chega na casa, ele diz: com você ela pode ir. E aí ela vai, porque ela tem um trabalho importante na casa espírita. Então, é esse o trabalho espiritual. Muitas vezes nós achamos que aconteceu alguma coisa que me impediu de ir à casa espírita. Então não existe impedimento, porque se eu estiver bem, ligada com a espiritualidade, eu vou, porque a espiritualidade vai sempre fazer alguma coisa para que eu possa ir. Então, aquilo que muitas vezes nós ouvimos lá na federação: o ônibus demorou 1 hora, por isso que eu atrasei. Então, isso não existe, gente. Isso é um desculpismo nosso. Mas o que aconteceu é porque você não estava bem preparada para ir ao trabalho e as coisas não aconteceram. Ou seja, a espiritualidade evitou que você chegasse para o trabalho porque você não estava bem preparado. Nós precisamos sentir o quanto eles nos amparam, nos ajudam, nos favorecem em relação ao nosso comportamento, às nossas atitudes. Então, chegar na casa espírita bem preparado é uma obrigação nossa. Nós conhecemos o Evangelho. Nós sabemos que todos nós somos trabalhadores, que as portas são estreitas, mas que nós precisamos passar por essa porta. Ela é estreita, mas se nós tivermos amor, fraternidade dentro de nós, se nós fizermos um trabalho de amor conosco mesmo, procurando respeitar o nosso próximo, não usando de palavras mais envolvidas no negativismo, nós vamos sentir que a cada momento eles nos favorecem mais, porque existe essa ligação da espiritualidade para conosco. E um outro trabalho também importante é o das crianças. O das crianças, nós também chegamos aqui um pouquinho antes do término da aula das crianças e percebemos que cada criança é trazida aqui por uma entidade espiritual, porque eles necessitam ouvir as coisas diferentes. Obrigada. Eles precisam ouvir as coisas diferentes daquilo que eles estão acostumados a ouvir a semana inteira. Então, quando eles chegam no sábado, eles chegam com alegria, porque eles vão encontrar aquelas pessoas carinhosas, amigas, que estão ali recebendo a cada um deles com muito amor. Então, esse trabalho das crianças é preparar o futuro. Eles estão sendo preparados para o futuro, estão ouvindo falar de Jesus. E isso é importante para eles. Ouvir falar no amor, no perdão, na fraternidade, porque é isso que nós passamos para os nossos filhos. Nós passamos orientação, exemplificação de amor, de fraternidade, de carinho. Nós acarinhamos os nossos filhos, tenha a idade que tiver. E eles precisam desse carinho, porque muitas vezes dentro de casa eles não recebem. Eles veem o pai brigando, xingando a mãe xingando o pai. Eles vivem numa vibração, numa sintonia bastante negativa de vida. E quando eles chegam aqui, existe uma equipe espiritual das crianças, dirigida por várias entidades, que recebem essas crianças, que fazem
um trabalho de futuro com elas, esclarecendo, abrindo a mente, não só aqui, mas na escola, aonde eles frequentam, ou aqueles que não frequentam escolas, eles recebem aqui aquele amor generalizado que a espiritualidade transmite a eles pela necessidade deles. Vejam, o trabalho da casa espírita é para a família, é para a mãe, é para o pai, é para a criança, é para que nós possamos nos unir para o futuro. Como colaborador espírita, eu vou observar que essas regras que muitas vezes são impostas, ou seja, eu participar sempre, toda semana, por quê? Porque existe esse plano espiritual que vai nos acolher, que vai trabalhar conosco. E ele só, como diz o Edgar Armond, só permite que a pessoa se afaste do trabalho por um motivo muito grave, mas não por coisas assim que você pode consertar ou melhorar quando retornar ao lar. Então é importante isso, nós sabermos que fomos escolhidos pela espiritualidade para o trabalho espiritual, ainda na espiritualidade. Esse livro, Os Mensageiros, o André Luiz diz que 14 só cumpriram a sua tarefa. De todos aqueles que vieram, apenas 14, aliás, dos 14 que vieram com missão, somente 7 cumpriram a sua tarefa. Então, quem ler o livro Os Mensageiros vai sentir a responsabilidade. Então, eles saíram de lá com missão, cada um deles tinha uma missão. Mas, quando chegaram aqui, se envolveram negativamente, e aí os espíritos inferiores dizem: por que você vai lá? Quanto você ganha para fazer o que você faz? Você faz de graça? É uma coisa perdida. Você tem que cobrar, e aí induzia os médiuns a cobrar pelo trabalho que faziam. E aí acontecia que ele se perdia, não conseguia realizar aquilo. Vejam, também o pagamento, nós estamos aqui como voluntários, porque nós queremos fazer alguma coisa para a casa espírita, mas o primeiro que recebe somos nós. Nós não ficamos sem receber nada, nós recebemos. Existe aquela historinha do homem que trabalhava na casa espírita e num determinado dia caiu aliás, ele pôs o dedo na máquina e ficou sem a ponta do dedo. E aí ele chegou na reunião à noite e falou para a espiritualidade: mas como eu trabalho tanto na casa espírita e eu fiquei sem metade do dedo? Aí o mentor falou: era para você perder o braço todo. Como você trabalha com amor. Nós, como colaboradores, voluntários, sem nenhum tipo de ganho, porque isso também nos compromete, quando nós muitas vezes recebemos até doações, né? E nós começamos a escolher o melhor para nós e deixamos o resto. Isso também existe nas casas espíritas. Quando recebe muita doação, você separa aquilo que serve para você, que você gosta, e o resto você deixa para o bazar. Não é assim. Tudo que nós recebemos, nós temos que doar. Por quê? Porque nós não temos nada em relação a essa parte material, porque reflete na espiritual. Quando nós nos envolvemos com os materiais que são ganhos, nós também entramos nessa sintonia negativa.
nós começamos a pensar, por que eu vou dar para o pobre? Essa blusa está tão bonita, vou deixar para outra pessoa. Então, são as coisas que começam a funcionar de uma forma negativa, porque eu começo a me perder em relação ao ensinamento principal de Jesus, que é amar a Deus e amar o próximo. E muitas vezes nós fazemos isso, e isso é prejudicial. Nós observamos muitas vezes que aquelas pessoas que realizam esse tipo de coisa ou fazem isso, elas têm uma dívida muito grande com a espiritualidade. Elas estão assumindo uma dívida muito grande com a espiritualidade e vai ser cobrado em relação a isso. Mesmo nas comunicações, muitas vezes nós temos comunicações anímicas, ou seja, a pessoa está falando daquilo que ela sente, daquilo que ela tem, do próprio espírito dela, da orientação errada muitas vezes. Então o que acontece? Você vai responder pelo erro cometido em relação a você, em relação àquilo que você falou, àquilo que você fez. Então nós precisamos ser honestos, sinceros conosco mesmo. Se eu não sentir nada da espiritualidade, se eu não sentir nenhum aviso, se eu não sentir nenhuma intuição, eu não vou falar. Eu não vou falar por falar. E muitas vezes o médium acredita que tem que falar qualquer coisa. E não é assim. Nós temos que ter uma condição normal, natural, para transmitir aquilo que a espiritualidade nos transmite. Então nós somos um filtro e vamos transmitir aquilo que realmente nós recebemos da espiritualidade. São também pontos assim importantes da nossa vida como colaborador. Muitas vezes você fala porque você acha que tem que ser assim e você põe a perder uma vida. A pessoa sai envolvida naquele negativismo que ouviu dentro da casa espírita e se perde em relação à própria vida. Então são momentos da nossa vida que nós precisamos prestar muita atenção, agir com o nosso trabalho espiritual com responsabilidade. Da mesma forma, nós vamos ter no estudo um amparo maior. Nós começamos a falar sobre o estudo e nós vamos dar continuidade. Nós trazemos sempre o exemplo da casa que nós estamos representando para fazer esse passe, que é simples. Nós temos 1 ano de curso, aliás, 6 meses de curso. E muitas vezes nós não compreendemos tudo aquilo que precisamos compreender. Então, o colaborador tem aulas sobre o corpo físico, para ele saber que quando ele impõe as mãos, todo o corpo físico da pessoa está recebendo a energia. Então, desde o coronário, o frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico e genésico, ele está recebendo essa energia. Nós colocamos a mão no coronário, nós impomos a mão no coronário. E do coronário, eles se interligam todos os centros de força. Então, a imposição de mãos
é uma coisa que vai auxiliar a pessoa naquilo que ela tem doente, naquilo que ela não pode ser normal porque existe alguma falha física. No caso da desobsessão, que também nós temos o trabalho aqui, é a mesma coisa. O passe que você transmite, o passe magnético, que você transmite também, a primeira condição é impor as mãos, depois você continua o passe. Mas naquela imposição de mãos, principalmente a coluna vertebral, que a coluna transmite para todo o corpo físico, para que ele receba uma cura magnética. Então, toda a coluna tem nervos que transmitem para os centros de força aquilo que foi doado. Então, dou magneticamente no coronário e aquilo espalha pelo corpo todo. Tudo isso nós precisamos saber. É, então, um estudo do corpo físico. Nós precisamos saber quando a pessoa chega com um problema, fala para nós, nós temos que mentalizar aquilo que nós vamos transmitir. Então, todos nós precisamos ter um conhecimento. Então, esse estudo, na hora de transmitir o passe, nós estamos refazendo o curso ou atualizando. Então, nós estamos fazendo novamente esse curso na federação, como uma reciclagem, porque existe muita coisa que nós precisamos rever para transmitir o passe. E isso é importante, não vou ficar pior perante os outros, certo? Porque eu estou ali fazendo o curso. Não, eu estou numa sintonia positiva. E isso é importante. A hora que a Cecília quiser, nós vamos juntar o material, espero que funcione. Com certeza. E trazemos para vocês, porque isso é importante. Nós sabermos aquilo que estamos fazendo, aquilo que estamos transmitindo. E são aulas assim maravilhosas, porque fala do corpo humano, da nossa receptividade, fala também das pessoas que não querem receber o passe e que eles se perdem, né? O passe é transmitido, mas como eles não querem, eles não recebem. Então nós não podemos forçar também a pessoa a receber o passe. Muitas vezes nós falamos, olha, vai lá no centro espírita, recebe um passe. A pessoa não sabe nem de que se trata, né? Então ela chega, senta e recebe aquilo. Ela não recebe porque ela não quer receber. Então são coisas assim necessárias para o nosso aprendizado, sabendo conversar, sabendo direcionar o passe de uma forma positiva. Então são esses trabalhos muito mais espirituais do que nossos materiais, porque no comando existe o dirigente da casa espírita, aquele dirigente espiritual que está numa ligação constante, encaminhando pessoas para se esclarecerem, pessoas para receber o atendimento, e nós, como colaboradores, vamos sempre receber com carinho, com amor, aquelas pessoas que chegam com uma necessidade muito grande. As pessoas muitas vezes não têm com quem falar. Elas vão conversar com a pessoa já descarta, já não quer saber, já se afasta. E a pessoa tem essa necessidade de contar alguma coisa. E nós muitas vezes não temos paciência de ouvir, paciência para orientar, sempre à luz do Evangelho.
vamos sempre direcionar os nossos pensamentos, as nossas ações em favor do nosso próximo através do Evangelho. São coisas necessárias para a nossa evolução. Nós lembramos aqui o nosso querido Chico Xavier, quantas vezes ele estava com um problema, mas ele não deixava de atender as pessoas. No final da sua vida, ele continuava trabalhando até altas horas, as pessoas carregavam ele, colocavam na cadeira para que ele fizesse a psicografia, para que ele conversasse com as pessoas, e no final da reunião ele cumprimentava a todos. Na última vez que eu estive lá, ele estava já bastante doentinho, então uma pessoa segurava pelo cotovelo para ele cumprimentar, e ele fez isso até às 3 horas da manhã. Então, um espírito que realmente nós precisamos nos espelhar nele para fazermos o nosso trabalho. Sentir como ele sentia a presença da espiritualidade socorrendo, amparando, tratando dele. Mas ele jamais deixou de receber uma pessoa, de sorrir para uma pessoa, de sorrir para aquelas pessoas que chegavam lá. Então, a nossa participação como voluntário é ser amigo, é receber as pessoas que chegam até que demoram para subir essa escada, mas quando chegam aqui em cima, elas são recebidas com carinho, com afeto, com atenção. Não devemos desfazer de ninguém. Quem chegar precisa receber o nosso carinho, a nossa atenção. Então, tudo isso nos faz caminhar de uma forma positiva. Qualquer que seja o nosso trabalho na casa espírita. Esse também é um ponto importante para o nosso comentário. Nós vamos citar o exemplo que nós trazemos aqui da nossa casa, que no trabalho espiritual existe o picote. Não sei se vocês funcionam com papeleta para picotar. Nós temos uma ficha onde é constada a presença. Então, isso mesmo, essa constatação de presença ou de ausência, é um trabalho importante, é um trabalho espiritual. Lá na federação, nós temos aquelas pessoas que ficam na porta, que abrem a porta e fecham a porta. Eu costumo dizer que é o primeiro passe que a pessoa recebe, porque com aquele carinho que a pessoa recebe o outro, que olha, que observa, que fura o cartãozinho, já é o primeiro passe que a pessoa recebe. Por quê? Porque o médium ali se preparou. O médium, para chegar ali, ele se preparou, ele fez uma série de cursos. Então, nós não podemos escolher, porque temos conhecimento de que todo o trabalho na casa espírita é assessorado pela espiritualidade. Então, se eu ficar na porta, abrindo a porta, eu estou transmitindo o meu magnetismo, a minha força magnética. Que muitas vezes a pessoa chega no passe e o outro está tão desequilibrado, mas está trabalhando no passe, que ela recebe muito mais na porta ao ser recebida do que no passe. Então, o nosso trabalho como voluntário espírita, em todas as partes que nós estivermos na casa espírita, está sendo envolvida o trabalhador, o assistido pela espiritualidade. Então nós temos que ter muita fé, muita confiança no trabalho que estamos fazendo.
É importante você se preparar. Nós sabemos que muitas vezes na casa espírita não tem material humano para dar um curso, para fazer alguma coisa, mas nós podemos ir para a biblioteca, ler alguma coisa, ler os livros, ler um livro que fale sobre todo esse trabalho da espiritualidade para conosco, ler o livro dos Espíritos, fazer o Evangelho no lar. São momentos de ligação espiritual. E nós sabemos que no Evangelho no lar nós temos a sustentação para a nossa vida junto com a nossa família, esclarecendo e nos esclarecendo sobre as verdades espirituais. O trabalho é nosso. O trabalho vem da espiritualidade. E nós garantimos que ninguém sobe essa escada por acaso. Todos sobem porque são trazidos pelos amigos espirituais. Todos entram na sopa fraterna trazidos pelos amigos espirituais. Então nós, como trabalhadores espíritas, como trabalhadores da última hora, não podemos falhar, porque temos a certeza de que as pessoas percorrem grande parte das religiões, mas a última porta que ela bate é aqui, na casa espírita. E nós precisamos, com carinho, recebê-la, auxiliá-la e encaminhá-la de uma forma positiva. Nós achamos que isso, para o trabalho espiritual, é o suficiente. Que nós possamos amar o próximo, porque nós estamos colaborando com Jesus. E Jesus jamais virou as costas para alguém. Então, o nosso trabalho é de colaborador. Ele deixou os seus ensinamentos. Ele passou para todos nós várias parábolas para que nós pudéssemos estudá-las, para que nós pudéssemos colocá-las em prática. E esse do trabalhador da última hora é realmente importante para nós, para a nossa visão espírita. Não vamos perder a oportunidade que temos aqui na casa espírita. Seja lá o que estejamos fazendo, mas todos têm uma ligação com a espiritualidade. Não importa se eu fico só abrindo a porta. O importa é a minha preparação. O que importa é a minha preparação. É que eu chegue aqui com amor para dar. É que eu chegue aqui com esperança de que o outro se recupere. E essa esperança eu vou adquirindo gradativamente. Quando eu percebo que a pessoa chega aqui carrancuda, desesperada, sem nenhuma visão de futuro. E depois de algumas semanas ela já entra aqui com vontade de ficar, com vontade de fazer alguma coisa em favor da casa espírita. Se vocês tiverem alguma pergunta que desejarem fazer, eu estou às ordens. Ninguém? Pois não. Nossa, incrível a gente já teve. Pois não. A gente já teve outras vezes curso de passe aqui e alguns pessoas que vieram nos ensinar, passar um pouco do seu conhecimento, falou sobre vários tipos de passe. A senhora também falou que tem mais de um. Por que tem essa diferença de um passe do outro? Por que tem isso, sendo que Jesus, quando ele dava o passe, dava a cura, simplesmente ele impunha as mãos e não fazia mais nada do que isso? Sim. Eu sempre comento com as pessoas que trabalham comigo que futuramente só vai existir o Evangelho.
porque a pessoa já vai receber da espiritualidade aquilo que precisa. Nós temos vários passes na federação, mas a maioria se resume na imposição de mãos e no passe magnético. O único que é diferente é o passe para as pessoas que têm problemas físicos. Porque nós transmitimos aquele passe inicial, né, que seria o passe magnético, e depois nós entramos em sintonia com a espiritualidade para tratar do problema físico. Então nós fazemos a movimentação de acordo com a intuição espiritual. Mas, para ser mais objetiva, eu também acho que todos os passes deveriam se resumir só no Evangelho. Porque a espiritualidade trata do nosso problema. Nós temos na federação um passe para aquelas pessoas, aliás, uma assistência para aquelas pessoas que perderam as pessoas queridas. Ela recebe um tratamento de desobsessão e o Evangelho. Certo? O que acontece? Ela recebe isso com uma força, porque ela perdeu um ente querido, ela tem certeza que o ente querido está aí recebendo e sendo tratado ou a envolvendo. Então são coisas, nós temos atendimento para suicida também. O passe é sempre o mesmo, mas a pessoa vai direcionada para o suicídio porque ela tentou a vida, né? Nas palestras é que são diferentes. Nós orientamos com um número de palestras diferente na hora do Evangelho. Então veja, o que vale realmente é o Evangelho. Para os que perderam os entes queridos, é um outro tipo de Evangelho, um outro tipo de conteúdo, mas o Evangelho é o mesmo. Então, realmente, a imposição de mãos é o suficiente, mas muitas vezes nós temos trabalhadores espíritas, trabalhadores da federação, que querem ir para o trabalho de desobsessão, porque eles acham que o outro tipo de passe, como eles dizem, é fraco. Não existe passe fraco, porque senão nós estaríamos dando cartão vermelho para a espiritualidade, né? Porque é ela que transmite, não somos nós. Nós temos um magnetismo que colabora com a espiritualidade. Mas o verdadeiro passe vem da espiritualidade. Então, se nós falarmos sobre Evangelho, como nós vimos hoje de manhã, a espiritualidade tratando de todos os que estavam tomando sopa, se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós iríamos tirar todo esse tipo de passe, ficar só com a imposição de mãos ou ficar só com o Evangelho. Mas é que ainda a nossa necessidade nos leva a participar de vários tipos de passe. Passe para drogados é igual, recebe o passe e recebe a doutrinação, a entidade que estiver presente. Então são coisas que gradativamente, eu acredito que a espiritualidade vai retirando como necessidade maior na casa espírita e colocando o Evangelho. O André Luiz diz, acho que é no mundo maior, que no futuro a nossa casa vai ser o templo religioso. Nós não vamos mais precisar sair. Por quê? Porque toda a harmonização vai estar dentro do nosso lar.
nós vamos realizar o Evangelho, nós vamos nos respeitar dentro dos lares e não vamos ter necessidade de ter um local para fazer o nosso trabalho, a nossa assistência espiritual. Então eu acredito, como você, que um passe só seria porque vem realmente da espiritualidade. Os outros são porque as pessoas não conhecem ainda a fundo o ensinamento da doutrina espírita. Respondi? Com certeza. Tá bom. Mais alguém? Pode falar. Acho que essa questão do passe, assim, as diversas formas, né? Até que a gente estava comentando da água fluídica, tudo, é também uma questão cultural, né? A questão dos centros que iniciaram, tem centro que você vai, que eu já fui, que eu nunca tinha visto, que eles cantam, fazem outros tipos de palestras, apresentações, vamos por assim dizer, né? Mas é igual um outro centro que você vai e você fica ouvindo o Evangelho, depois você vai lá, recebe o passe, toma água purificada. Eu acho que é uma questão de evolução também, né? Em princípio, e é uma questão nossa. A gente tem que ter aquela comprovação de que recebeu aquela coisa. A comprovação que é o problema. Então, eu acho que se a gente não tem isso, a gente fica... Não, eu acho que não foi completo. Faltou alguma coisa. Faltou aguinha. Faltou água hoje. Ou então, não sei, eu acho que o gesto que a pessoa fez não foi aquele, né? Não foi ideal. Então é mais assim, cultural e da gente mesmo. O caso do passe forte e passe fraco não existe. Porque se você vem em uma casa espírita, você vem com fé e vai receber aquilo que você precisa, porque existe a participação da espiritualidade. Em relação à água fluídica, nós somos energizados e não precisamos de ter esse copinho de água, mas isso faz bem para aquela pessoa que está conhecendo a doutrina pela primeira vez. Então, ela já viu que existe algum centro que tem aguinha fluídica e ela vai lá para tomar água fluídica. Muitas vezes isso foi retirado da federação através de explicações no decorrer do passe. As pessoas levavam garrafinhas de água e deixavam ali, para que fosse energizado. Levam para tomar o passe, levam a fotografia da pessoa e põem no colo. Quer dizer, ela está tomando o passe, mas está com a fotografia de quem ela quer no colo. Então isso está desaparecendo. A roupa, muitas vezes você leva a roupa da pessoa. Então a orientação é que você mentalize a pessoa que está com necessidade. Não precisa levar peça de roupa, fotografia, não precisa levar nada. Então isso está sendo conscientizado para que a pessoa realmente receba essa orientação e vá eliminando as coisas. É uma coisa que acontece na federação, tem um busto do Kardec logo na entrada da federação. O que as pessoas fazem? Passa a mão e beija, faz o sinal da cruz, passa a mão, beija e faz o sinal da cruz. Tem um quadro grande de Jesus, que no salão lá onde nós damos o passe, é um quadro bem grande de Jesus, e ele precisou ser remodelado, acho que limpo o quadro, fazer a restauração, né? E ele foi retirado. Os trabalhadores ficaram inconformados que o quadro de Jesus saiu de lá. O que tiveram que fazer? Trazer o quadro de volta, porque os trabalhadores, com todo o conhecimento, com todo o estudo,
pediam a volta do quadro de Jesus. Será que com ele ou sem ele a espiritualidade trabalhava? Certo? As pessoas que entram na sala do passe, olham para Jesus e fazem o sinal da cruz. Então são coisas arraigadas ao nosso passado. O meu filho, ele não foi criado no catolicismo. Eu coloquei no Colégio Batista, porque eu sabia que lá eles falavam de Jesus, de Deus, e não tinha nenhum outro tipo de colocação espiritual, católico, ou eles eram protestantes, né? Mas a orientação era uma só, de evangelho. A Bíblia, o evangelho, era estudado. Então coloquei meu filho lá. Nunca falei de nada sobre ele. Desde pequeno, ele passava por uma igreja que tem na Avenida Pompeia. Ele passava pela igreja, com 5 anos ele fazia o sinal da cruz. Eu nunca ensinei meus filhos a fazer o sinal da cruz. Uma vez eu pedi a Bíblia para ele emprestado para fazer um trabalho, ele veio com a Bíblia assim. Trouxe, falou, onde eu coloco? Eu falei assim, pode colocar aí na cama. Na cama? Eu falei, tá, então eu coloco aqui na escrivaninha. Então, essas coisas as pessoas trazem arraigadas. Ele colocava um pano em cima da Bíblia, como existe na igreja que o padre entra com. Quer dizer, coisas que ele nunca viu, porque eu nunca frequentei a igreja. Mas ele trazia isso arraigado de um passado dele. Então, nós, muitas vezes, trazemos isso do passado. E precisamos ter várias orientações, esclarecimentos para nos libertar disso. E a água fluídica é uma coisa que ainda permanece na casa espírita, porque se a pessoa chegar a tomar passe e não tomar aguinha, ela não recebeu o passe, certo? Então nós vamos gradativamente orientando, esclarecendo, mas é devagar, né? Porque as pessoas ainda trazem isso dentro delas, como aquilo tem valor, aquilo a espiritualidade vai fazer. Mas quando nós pensarmos que toda a água da casa espírita é fluidificada, toda a água da nossa casa, quando nós fazemos evangelho no lar, é fluidificada, aí nós deixamos já isso de lado, porque temos a fé, temos a certeza de que a espiritualidade está presente conosco. É uma questão de fé. Tá. Sobre isso aí é a maturidade espiritual, né, de cada um, né? Porque eu acho que a gente sabe exatamente qual é a vida, então a gente estava estudando esse palestra, né? Só que eu acho que até a sala de passe é um atrativo para que as pessoas assistam o evangelho, né? Porque senão eles não têm esse motivo. Eu tinha uma amiga que já está na espiritualidade que dizia para nós que o passe era um chamariz. O chamariz. Eu queria fazer uma pergunta. Pois Quando a senhora falou sobre quando nós somos convidados a fazer o evangelho, nós deixamos de estudar. Sim. E eu tenho a pergunta para fazer assim, quando nós estamos preparados para isso, né? Mesmo que quando o convite venha, porque nós estamos preparados. Só que eu tive uma grande vergonha que eu fiz uma exposição aqui, né? Que é ano passado, muito boa, no final. E aí nós fomos visitar uma outra casa em que o presidente da casa comentou sobre as casas que deixavam qualquer um fazer evangelho. Eu me sinto tão vergonhada. Ele falou que na exposição dele, ele já falava que algumas pessoas pediam para fazer palestra na casa dele e não deixavam. Para fazer o evangelho tinha que ser muito, né?
que é uma grande bagagem. E aí eu fiquei, inclusive eu saí da escada esse ano, porque eu me senti muito envergonhada. Mas aquilo que nós colocamos, quando nós somos chamados, não somos chamados pela pessoa encarnada, mas sim pelo desencarnado, que inspirou, que intuiu a pessoa para que ela convidasse. Nós sabemos a grande necessidade de alguém falar o Evangelho. Por isso que, vamos dizer, dentro desta casa, como em muitas outras casas, são utilizadas as pessoas que trabalham na casa, certo? Para fazer o Evangelho. Porque é muito do amor que nós temos, que nos envolve, que nós podemos transmitir uma palavra do Evangelho. Na federação, nós temos um ano de o que é o Espiritismo, 2 anos do curso básico, 2 anos do Educação Mediúnica, 2 anos de Aprendiz do Evangelho, o curso de passe e 3 anos do curso de expositor. São 9 anos. 9 anos para a pessoa chegar na frente, conversar e falar o Evangelho. Então, Mas estão querendo pular fora. É mais do que a medicina, a medicina. mais do que a medicina. Mas veja, se você tem essa condição de ler, de comentar, se você faz isso no lar, você está preparado. Porque a exigência em algumas casas espíritas, principalmente na federação, que vai muita gente, e que as pessoas às vezes reclamam de que o expositor falou que não devia. Eles vão na secretaria e nós somos chamados a atenção porque você falou isso. Eu acredito que numa casa menor nós não precisamos de tanto, certo? Porque nós estamos entre amigos. Quando nós falamos do Evangelho, nós estamos falando do amor de Jesus, da vida de Jesus, do ensinamento de Jesus. Então é uma coisa simples que nós fazemos. Pode durar 10, meia hora, mas nós temos condição, como hoje de manhã eu vi a preleição do Evangelho, que achei que foi ótimo, pela necessidade daquilo que se falou, das pessoas que estavam, e mesmo se ela viesse falar aqui numa palestra evangélica, estava excelente. É excelente porque o que prevalece é o nosso amor. Tem muita gente que fala do Evangelho, mas que não tem amor. Não vive aquilo que muitas vezes falam. Nós procuramos dar bons exemplos, falar de uma forma positiva com as pessoas, ter uma vida mais equilibrada. Nós não precisamos de tanto estudo para chegar a falar do Evangelho, porque o próprio Jesus, ele tinha o estudo espiritual e ele falava com amor, com brandura, orientando, esclarecendo as pessoas. Então, cada um de nós, se tiver realmente uma visão através da fé, da esperança, da caridade, pode falar em público. O que nós precisamos é ter de dentro para fora o amor, a prática, a vivência desse amor. E nós, dentro de uma casa espírita, somos orientados para isso. Na federação, nós precisamos disso, porque senão qualquer pessoa vai achar que pode falar. Uma vez, nós estávamos falando, aí entrou uma pessoa de outra religião e falou: eu posso falar do Evangelho. Você me permite que eu fique aí no teu lugar? Eu falei: olha, as regras aqui da casa são diferentes. Quer dizer, ele veio de uma comunidade protestante, sabia
a passagem e queria falar, mas não é permitido. Mesmo na casa espírita, se alguém entrar e quiser falar, ele é brecado, porque ele não tem a vivência da vida dentro da casa espírita. Então é importante que você fale, porque você está permitindo a todos ouvir o teu conhecimento em relação ao Evangelho. E eu acredito que todos aqui na casa que trabalham, que fazem parte das assistências espirituais, têm condição de falar sobre o Evangelho. E não perca a oportunidade. Mais alguém? Tudo certo? Eu agradeço a todos vocês a presença de ontem, a presença de hoje. Que Jesus possa continuar guiando os nossos passos, que nós possamos ter muita fé e aceitar que a espiritualidade trabalhe conosco e permitirmos sempre o trabalho, que o trabalho edifica, o trabalho constrói o espírito. Muita paz a todos, espero que o trabalho de vocês na casa espírita seja e continue sendo com muito amor, com muita fraternidade. Muita paz, muita luz em nossas mentes. Que assim seja.